Recentes revelações sobre um suposto complô do Irã para assassinar Donald Trump expuseram o mundo a uma nova camada de tensão. A acusação, que envolve um membro da Guarda Revolucionária, traz uma pergunta inquietante. Estaremos à beira de um novo conflito? Este vídeo explora as implicações desse plano e as possíveis respostas dos Estados Unidos. Quer saber o que isso significa para o cenário global e se haverá uma retaliação? Então se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. A recente acusação contra o Irã de planejar assassinar Trump pegou o mundo de surpresa. Entre os suspeitos está Farhad Shakeri, supostamente com o apoio da Guarda Revolucionária Islâmica. Essas alegações acenderam um alarme global, especialmente quando se considera a crescente tensão entre os Estados Unidos e o Irã. Esse suposto plano levanta a questão: estaria o Irã disposto a arriscar tudo, até mesmo uma guerra, para atingir esse objetivo? Para muitos, esse cenário parece improvável. Mas é justamente a imprevisibilidade que torna a situação ainda mais perigosa. Esse complô atribuído ao Irã é uma peça importante no complexo xadrez geopolítico entre os dois países. Desde o ataque aéreo que matou o general Qasem Soleimani, o Irã deixou claro que sua resposta viria de alguma forma, mais cedo ou mais tarde. Agora, com o nome de Trump no centro das suspeitas, a narrativa se intensifica, trazendo um senso de urgência ao caso. Se o Irã realmente tivesse planejado assassinar Trump, quais seriam as implicações para ambos os países? A resposta a essa pergunta não é simples, e qualquer passo em falso pode ter consequências devastadoras. Para o Irã, a morte de Soleimani foi um golpe pessoal e político, quase como se o coração da Guarda Revolucionária tivesse sido atingido. Esse episódio ainda serve como um motivo constante para atos de revanche, especialmente contra os Estados Unidos. Assim, não é surpresa que acusações de complô contra Trump tenham surgido nesse contexto de inimizade crescente. Esse tipo de conflito, baseado em ressentimentos enraizados, pode durar décadas e até gerar novas gerações de conflitos. Quando duas potências se confrontam dessa maneira, qualquer detalhe pode se transformar na gota d'água. Se olharmos para a história recente, vemos que esses conflitos podem rapidamente sair do controle, como em 2020, quando o ataque americano levou o Irã a lançar mísseis contra bases americanas no Iraque. Situações assim ilustram como o perigo pode ser iminente quando há uma sequência de provocações. A pergunta agora é: até onde os Estados Unidos e o Irã estão dispostos a ir? Esse tipo de situação só reforça que, em momentos de tensão máxima, o inesperado é o único resultado previsível. A acusação de que o Irã teria planejado assassinar Trump levanta implicações legais e diplomáticas de grande impacto. Para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, isso não é apenas uma questão de segurança nacional, mas uma possível violação das leis internacionais. Tais ações, se comprovadas, poderiam ser entendidas como um ataque direto ao próprio sistema político americano. Esse tipo de ameaça faz com que o governo americano avalie até onde deve ir em sua resposta para garantir a proteção de seus líderes, tanto atuais quanto passados. No contexto internacional, essa acusação coloca o Irã em uma posição delicada. Com o risco de sanções adicionais ou de uma resposta militar, Teherã se vê numa situação de alta pressão e em isolamento diplomático. A cada nova denúncia, o Irã se afasta ainda mais de possíveis aliados e pode encontrar menos apoio nos fóruns internacionais, como a ONU. Para os Estados Unidos, essa é uma oportunidade para justificar novas ações ou alianças estratégicas contra o Irã, pressionando ainda mais o governo iraniano. Essas acusações também trazem à tona a complexa rede de alianças globais e os riscos de um conflito escalado. Caso os Estados Unidos optem por uma resposta militar, o impacto pode se espalhar para outros países, especialmente os aliados no Oriente Médio. A segurança da Europa e da Ásia também entra em jogo, e qualquer ação poderia impactar desde o comércio de petróleo até acordos de segurança regionais. Isso mostra como um evento que parece isolado pode rapidamente se tornar um assunto global, com repercussões em várias frentes. Um confronto direto entre os Estados Unidos e o Irã poderia ter consequências devastadoras no cenário global, especialmente para regiões sensíveis como o Oriente Médio e a Europa. A tensão entre esses países não afeta apenas a segurança local, mas também o equilíbrio de poder que envolve aliados estratégicos de ambos os lados. Se as relações se deteriorarem a ponto de uma ação militar, nações europeias e asiáticas, que dependem do petróleo e gás dessa região, sentirão os efeitos,
desde um aumento nos preços até a interrupção no abastecimento. Esses impactos se estendem para a economia global, trazendo instabilidade para mercados de todas as partes. Outro ponto crítico é o impacto que isso teria sobre a população civil nas áreas de conflito. Vimos em outros confrontos como a guerra pode desestabilizar não apenas os governos, mas a vida cotidiana de milhões de pessoas. Em regiões já fragilizadas, qualquer novo conflito traz riscos de migração em massa e crise humanitária, o que geraria impactos em países vizinhos e na própria Europa, que historicamente tem acolhido refugiados. Esses desdobramentos trazem à tona a necessidade de negociações sérias para evitar um desastre humanitário. Além disso, o papel das organizações internacionais, como a ONU e a OTAN, se torna mais complexo. Qualquer conflito envolvendo os Estados Unidos e o Irã coloca essas instituições em um dilema, já que são responsáveis por manter a paz, mas ao mesmo tempo, têm membros que podem ser diretamente afetados. Isso cria uma situação delicada onde uma resposta global precisa ser cuidadosamente coordenada para evitar uma escalada descontrolada. O mundo observa, enquanto um movimento em falso pode alterar as relações internacionais de forma irreversível. Apesar das acusações de complô para assassinar Trump, ainda há setores diplomáticos americanos que acreditam ser possível reduzir as tensões com o Irã através da diplomacia. Esses setores defendem que, enquanto houver uma chance para o diálogo, retaliações militares devem ser vistas apenas como o último recurso. No entanto, o histórico de conflitos entre os dois países, incluindo sanções econômicas e ações militares, complica qualquer tentativa de negociação. É como se ambos andassem em um campo minado diplomático, onde um passo em falso pode anular as poucas chances de paz. Do lado iraniano, a situação é igualmente tensa. O governo do Irã, ao enfrentar essas novas acusações, se vê em uma posição desafiadora. Se por um lado busca defender sua soberania, por outro, precisa avaliar o impacto que uma retaliação pode ter sobre sua própria população e economia. Em momentos de crise como esse, alguns setores internos pressionam o governo por respostas mais rígidas, enquanto outros preferem uma abordagem de contenção para evitar uma guerra. Esse dilema interno torna qualquer decisão complexa, especialmente em meio à pressão internacional crescente. A decisão dos Estados Unidos sobre como responder a esse suposto complô pode afetar as próximas décadas de relações com o Irã e a estabilidade no Oriente Médio. A história nos mostra que, em momentos como este, uma resposta equilibrada é difícil, mas essencial. O desafio está em encontrar uma solução que assegure a segurança nacional sem desencadear uma série de reações que, ao final, poderiam trazer mais destruição e sofrimento do que benefícios. E nesse ponto, qualquer movimento em direção à retaliação ou à diplomacia reverbera de forma imprevisível no cenário global. As revelações de um possível complô iraniano para assassinar Trump levantam sérias questões sobre o futuro das relações entre Estados Unidos e Irã. Você acredita que isso pode realmente justificar uma retaliação ou até uma guerra? Deixe seu comentário abaixo. E para acompanhar mais análises sobre esse e outros conflitos internacionais, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não perca os próximos conteúdos.